Olá. Hoje a gente vai mergulhar numa questão bem complexa, né? A posição do Brasil sobre o conflito em Gaza. Porque, assim, de um lado a gente vê declarações fortes, condenações à violência. Mas, por outro, parece que os laços comerciais, econômicos, continuam meio que intactos. Como é que a gente entende essa aparente contradição? Para ajudar a gente a pensar nisso, vamos usar como base, olha, uma entrevista bem interessante da pesquisadora Isabella Agostinelli, que é especialista em Oriente Médio, para o canal Outras Palavras. E também um artigo de opinião do Jorge Guerra Pires, que, bom, ecoa muitas dessas preocupações, né? A ideia é investigar essa tensão entre o que se diz e o que se faz. Vamos lá. Então, o ponto de partida é justamente essa dualidade. O governo brasileiro atual não economiza nas palavras, né? Fala em genocídio em Gaza, o presidente Lula chegou a fazer comparações históricas bem fortes, reafirmou o reconhecimento do Estado palestino lá de 2010. Só que tem um ponto que tanto a professora Agostinelli quanto o Pires levantam, que é crucial. Exato, é aquela questão, palavras são importantes, claro, mas para quem está lá, né, debaixo de bombardeio, palavras sem ações concretas acabam não mudando a realidade imediata. É um discurso que precisa de lastro na prática. E aí entra um fator que as fontes destacam para a gente entender essa ambiguidade toda. A tal da diplomacia de armas de Israel. Isso, exatamente. Israel se posiciona muito como uma startup nation, né? Focada em tecnologia, inovação, e usa a sua indústria bélica, que muitas vezes é, bom, testada e validada em cenários de ocupação, como uma ferramenta de política externa. E isso inclui as relações com o Brasil, com outros países do sul global. Existem interesses materiais bem claros aí. E um exemplo bem concreto disso, que aparece nas análises, é o Acordo de Livre Comércio Mercosul-Israel. Sim, tá ativo desde 2007, né? E o Brasil, claro, como a maior economia do bloco, tem um papel central nisso. Fundamental. Isso mostra como esses laços econômicos são profundos e coexistem com essa retórica de condenação que a gente ouve. E tem outro ponto bem delicado que o artigo do Pires menciona. A reação de Israel quando Lula comparou Gaza ao Holocausto. Ah, sim. A declaração de persona não grata. Exatamente. Que significa, basicamente, que ele não é bem-vindo lá. Isso levanta uma questão, né? Com certeza. Quer dizer, por que manter relações tão próximas, tão normais, com um Estado que reage dessa forma tão intensa à crítica sobre suas ações? Fica essa pergunta. E diante desse cenário todo, o que as fontes, o que Agostinelli e o Pires sugerem como caminhos possíveis para ir além do discurso? Bom, eles apontam algumas ações bem específicas que poderiam, digamos, alinhar o discurso com a prática. Uma delas seria, por exemplo, reavaliar a exportação de petróleo cru para Israel. Petróleo? O Brasil exporta petróleo para Israel? Sim. Dados recentes mostraram que o Brasil foi responsável por cerca de 9% do fornecimento. E, segundo a análise deles, esse recurso é importante para a máquina militar israelense. Entendi. É um ponto bem concreto. Outra sugestão que aparece é olhar, por exemplo, da Colômbia. O que a Colômbia fez? Então, o governo colombiano, sob bastante pressão interna da sociedade civil, suspendeu o comércio de carvão com Israel e tem apoiado mais ativamente iniciativas de responsabilização internacional, como as investigações no Tribunal Penal Internacional. Interessante. Uma postura mais incisiva? E, por fim, eles mencionam também a possibilidade do Brasil considerar medidas alinhadas ao movimento BDS. BDS. Boicote, desinvestimento e sanções. Exatamente. É uma campanha global, não violenta, que já existe desde 2005. O objetivo é pressionar Israel a cumprir o direito internacional em relação aos palestinos. Então, a visão que emerge das fontes, principalmente quando trazem a perspectiva da sociedade civil, é bem direta, né? Sim, muito direta. A ideia é que normalizar as relações com Israel, seja na diplomacia, seja na economia, acaba sendo interpretado como uma forma de normalizar a própria ocupação, a violência e o que os analistas descrevem mesmo como genocídio, como limpeza étnica na Palestina. Certo. Então, o quadro que a gente tem é esse. Um país, o Brasil, com aspirações de ser líder regional, de ser uma voz importante do sul global, que condena veementemente a violência, mas que, ao mesmo tempo, mantém laços materiais, econômicos, que, segundo essas análises, podem acabar sustentando justamente a situação que critica. É isso?
É bem por aí. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão importante que as fontes trazem à tona. Se essas relações econômicas podem, mesmo que indiretamente, financiar ou facilitar ações que são publicamente condenadas pelo próprio país. Qual é a responsabilidade ética do Brasil e, por extensão, da sociedade brasileira em manter esses vínculos? Fica a pergunta, né? Até que ponto essa neutralidade ou essa ambiguidade não acaba se tornando, uma forma de cumplicidade, como uma das fontes sugere? É algo para a gente pensar.